Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sou Erivelton Soares e nessa oportunidade tratarei com você a respeito da vinda do Senhor e o fim escatológico sem o Novo Testamento. Pois é, quero provar que há como a gente identificar a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos, a mudança do pacto, o fim da morte, tudo isso ocorrido em 70, sem a necessidade alguma de se apoiar nos textos do Novo Testamento. Isso é muito importante, pois existe hoje uma narrativa cada vez mais ascendente que procura depreciar os escritos do Novo Testamento. Há aqueles que desacreditam da autoria dos escritos, criticam a sua infalibilidade e inerrância. Há aqueles que questionam a inspiração divina e até mesmo aqueles que deslegitimam a pessoa do Senhor Jesus Cristo e alguns de seus apóstolos. Agora, levando em consideração que o Novo Testamento realmente não tenha nenhum sentido para nós, como alguns reivindicam, na verdade, seja uma invenção romana, isso inibe o fato que o Senhor, segundo a lei e os profetas, tenha vindo em 70? Inibe o fato que em 70 tenha ocorrido realmente o fim escatológico, onde houve a ressurreição dos mortos, o novo pacto trazendo assim a justificação e salvação eterna para o seu povo? Obviamente que não, meu irmão, minha irmã. Obviamente que não. A vinda do Senhor em 70, com a destruição de Israel das 12 tribos, pelo estabelecimento do reino eterno, não dependia de forma alguma do Novo Testamento para se cumprir. Dependia apenas do tempo chegar. Por quê? Porque a promessa já existia 600 antes desse fim, antes da queda de Jerusalém. Observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 25. Iremos ler do versículo 1 ao 2, depois do 6 ao 9, que diz a palavra: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem classificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha que texto formidável, meu irmão, minha irmã. Note que, num dia em que Deus destruiria a morte, conforme acabamos de ler, também seria o tempo quando ele faria da grande cidade uma desolação total, ruína. É bom lembrar que a cidade aqui descrita é em consideração Jerusalém, tá certo? É disso que o texto está se tratando. Então, o que é que o profeta Isaías faz aqui? O profeta Isaías postula enfaticamente a ressurreição na época da destruição de Jerusalém, o qual ocorreu de fato em 70. Ele diz: tragará a morte para sempre. Aí tem várias coisas que acontecem, né? O banquete messiânico, a salvação que é manifesta. Ainda em Isaías, agora no capítulo 26, no versículo 19 ao 21, o Senhor prometeu também vingar o sangue dos mártires no dia da ira que veio em 70, justamente por eles matarem os profetas que vinham a Jerusalém a mando do próprio Senhor. Observe o que diz o texto que aconteceria na sua vinda, e isso se deu em 70. Olha só: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu,
entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Preste atenção que essa terra aí não tem nada a ver com a humanidade, com o cosmos. A terra aqui é referência a Israel das 12 tribos, tá certo? Eram eles que matavam os profetas. Isso é bem convincente quando a gente continua a leitura que diz: a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Entenderam agora que tem tudo a ver a terra nesse texto com Israel? Pois bem, observe que temos aqui mais um registro da ressurreição dos mortos ligado ao juízo dos judeus que aconteceu em 70. Mais um ponto interessante das questões escatológicas, e isso tem tudo a ver com o que o próprio Senhor tratou com Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 1 ao 2. Esse texto aqui é formidável. Quando os mortos ressuscitariam, o texto fala disso, num tempo de grande angústia, ao qual nunca tinha sido antes visto, e jamais haveria algo igual. Isso tem tudo a ver com o que aconteceu com a queda de Jerusalém. Essa aflição ocorre no espaço de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que correspondeu ao tempo de 3 anos e meio que houve o cerco dos romanos a Jerusalém, a destruição da cidade e a queima do templo. Isso aconteceu em 70. Daniel capítulo 12, no versículo 6 ao 7, registra isso claramente. Foram os 42 meses onde o templo teria sido deixado para ser pisada pelos gentios. Alusão ao exército romano, claramente. Pois nesse tempo, isso é interessante observar, nesse tempo o Império Romano estaria no poder, conforme descrito em Daniel capítulo 7, no versículo 7, e depois você lê também no versículo 19 ao 27. Quando você vai averiguando esse castigo que recaiu sobre Jerusalém, ocorrido em 70, você se depara com outra evidência magnífica, que se trata das maldições da lei que veio sobre os judeus devido ao fato deles desobedecerem as regras da antiga aliança. Deuteronômio, capítulo 28, temos aqui uma lista extensa dessas maldições, iniciando pelo versículo 15, que diz assim, olha só: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí tem uma lista aqui de maldições. A gente vê aqui no versículo 49 ao 50, esse ponto é interessante, que diz assim, uma dessas maldições: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Adivinhe de que nação essa maldição está se referindo? Pois é, Roma, o Império Romano. A águia era o símbolo da Roma antiga, o qual destruiu a cidade e queimou o templo em 70. No versículo 68 temos mais uma referência importante acerca disso. Diz o texto: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha, temos um vídeo aqui que tratamos deste ocorrido quando os judeus foram levados como escravos por Roma em 70, uma vez que a cidade foi invadida, destruída e o templo queimado. Na ocasião, alguns foram levados para o Egito para serem vendidos como escravos. Então observe, as maldições que vieram sobre Jerusalém em 70, em cumprimento da quebra da aliança, estão registrados nos seus pormenores no livro Guerra dos Judeus, escrito por Flávio Joséfo, uma testemunha ocular desse ocorrido, meu irmão, minha irmã. Então temos um registro histórico de que realmente todas as coisas sucederam. A história autêntica do plano redentor e salvador do nosso Deus, cumprido perfeitamente. O banquete messiânico, com a remoção do velho pacto, estava intrinsecamente ligado à queda de Jerusalém, ocorrida em 70. E, naquela ocasião, foi estabelecido um novo pacto com o seu povo. Vamos recobrar isso mais uma vez? Lá em Isaías 25, versículo 6 ao 8, que diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Olha o banquete messiânico. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos
bem classificados. Destruirá na ocasião, olha só, neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações, a velha dispensação removida. Ele continua: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. É importante a gente levar em consideração essa questão de que ele enxugaria dos olhos todas as lágrimas, pois não tem nada a ver com as questões do nosso dia a dia, problema social, problema afetivo, no casamento não, tá certo? Isso aqui está falando da questão da antiga dispensação, que pelo fato de não poder remover as iniquidades do povo, porque anualmente era renovado os sacrifícios, existia aquele sentimento de angústia, de tristeza no povo, até que o Senhor veio em uma redenção superior pela qual ninguém mais pudesse estar anualmente rendendo um sacrifício para ser purificado. O Senhor fez isso de uma vez por todas, quando estabeleceu a nova aliança, onde o justo vive tão somente por fé. Uma aliança perfeita, onde não há mais necessidade de novos sacrifícios. E é nesse sentido que o Senhor enxugou dos olhos todas as lágrimas, tá certo? Esse é o sentido quanto à mudança das alianças ao que era imperfeito e ao que é perfeito. Muito bem, olha, só se mantém cético quanto a essa questão quem quer. Porém, a história deixa claro que a lei e os profetas se cumpriram em 70, tá certo? Não tem como inviabilizar essa verdade. Isso é um fato consumado. É importante você entender que a vinda do Senhor em 70 não tem nada a ver com a verdade religiosa de um sistema. Não. É a verdade absoluta de Deus com relação à sua criação. Isso é um fato que deve se levar em consideração. Da mesma forma que temos a criação física proveniente do primeiro Adão, também temos a criação redimida proveniente do segundo Adão. Isso é uma realidade. Observe que tudo isso é identificado sem precisão específica do Novo Testamento, onde estamos mostrando até aqui que realmente tudo novo se fez. O Novo Testamento só corrobora nas informações de tempo dessas profecias que se cumpririam, onde também traz os detalhes dessa redenção pela pessoa de Cristo e a igreja, tá certo? Então o Novo Testamento, ele traz esses detalhes, como também narra a questão do tempo que ia se abreviando. É uma questão de pacto, estava tudo centralizado em relação à destruição do templo, porque o fim escatológico é de aliança e nunca da questão cósmica, o fim da humanidade ou o fim do planeta Terra. Esse sempre foi o erro adotado pela tradição. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui é um verdadeiro desmonte aos críticos da canonicidade do Novo Testamento, tá certo? Isso aqui é um verdadeiro desmonte. Não tem como ele anular a lei e os profetas. A história atesta que tudo se cumpriu em 70. É só consultar Flávio Joséfo, que deixa-nos um relato histórico contundente de que realmente tem tudo a ver o que os profetas falaram com relação ao que foi também tratado pela lei. A ira do Senhor foi derramado sobre aquela nação das 12 tribos e tudo novo se fez. Como a gente acabou de ver, né? Ressurreição, o fim da morte, a remoção do antigo véu, tá certo? Então está tudo bem associado com a relação da destruição do templo. Então, podem desconsiderar o quanto quiserem a questão da canonicidade dos escritos do Novo Testamento, tá certo? Podem excluir tranquilamente o livro de Mateus, podem excluir completamente o livro de Lucas, tá bom? Podem anular totalmente os escritos do apóstolo Paulo se quiserem, se for preciso, na verdade, pois há quem diga que o apóstolo Paulo foi uma invenção, tá certo? Se quiserem, podem anular. Isso não muda o fato de que todas as coisas se cumpriram. E se tivesse apenas o livro de Marcos abençoado, como é que ficaria? O Senhor teria vindo do mesmo jeito como veio em 70, mesmo tendo apenas só o livro de Marcos, tá certo? O fim escatológico ocorreu, aconteceu como deveria acontecer, no tempo exato que deveria suceder. E ponto final. Agora, eu quero saber dessas pessoas se eles podem provar que a queda do templo ocorrida em 70 foi uma simples coincidência ou um simples fato qualquer de uma guerra histórica dessa que já aconteceu ao longo dos tempos.
se foi um simples fato da história, como qualquer outra guerra, porque o intento, desejo dos judeus em restaurar o culto no templo, com seus rituais, cerimoniais e sacrifícios, mesmo depois de 2000 anos, se aquela queda foi algo sem importância ao sistema de aliança, o qual existia antes naquela época. Como é que fica essa questão? Isso eles não podem responder. Qual a necessidade de um sacerdote levítico, novamente, para um suposto templo que querem reerguer lá em Jerusalém, se já não existe nenhum descendente da tribo de Levi para ocupar esse cargo, meu irmão, minha irmã? Como é que fica? Qual a necessidade do retorno do velho sistema de justificação empreendido por obras, se tudo novo se fez? Qual a necessidade? Se tudo acabou, tudo novo se fez em 70. Qual a necessidade? Nenhuma. O fim daquele templo foi a manifestação da nova aliança, da justiça mediante a fé somente, superior forma de justificação. Na ocasião, o banquete messiânico foi servido, tá bom? Já houve a ressurreição, a morte foi vencida, a coberta que envolvia todos os povos foi removida, tudo se cumpriu, tá certo? Não há mais necessidade de um templo em Jerusalém e o retorno do culto levítico, porque tudo novo se fez, tá certo? Os judeus reivindicam o novo templo porque, para eles, Jesus foi uma fraude. Mas a queda do templo atestou a promessa o qual o Senhor tinha feito na lei e nos profetas, e ponto final. Não há outro templo que venha reivindicar questões de cumprimento profético e escatológico fora do templo de Jerusalém, que caiu em 70. Essa é a realidade. Por quê? Porque ali cumpriu a lei e os profetas. O terceiro templo, se assim for erguido, não tem como ser cumprido nada referente à lei e os profetas. Por quê? Porque tudo foi referente naquela ocasião, e o registro histórico de Flávio Joséfo atesta isso muito bem. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que tudo se cumpriu. E você observou? Falei de tudo isso, da vinda do Senhor e o cumprimento escatológico profético, sem fazer menção de nenhuma referência do Novo Testamento. Está aí mais uma abençoada reflexão. Espero que tenha lhe sido útil, e se foi, não se esqueça de registrar o teu like, compartilhar nas suas redes sociais de amigos, e faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar o teu feedback na aba de comentários. É muito importante que outras pessoas vejam a tua reação pela reflexão que trouxemos aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Gratidão pela tua participação. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!